Então, inspirando, expirando. Gentilmente traga consciência para o momento presente. Apenas posicione a sua atenção, a sua energia no movimento de ampliação e relaxamento. Observe o ar entrando por todo o corpo. Seja apenas a abertura, a amplidão do próprio corpo. Não há mais nada a ser, não há mais nada a fazer, no seu treino da amplidão natural, sempre presente. Como se corta a vinculação ao eu, a vinculação ao eu se corta, posicionando a atenção e a energia em outro foco. No caso, ampliação de corpo inteiro, experiência de receber o ar. Inclua também a experiência de partilhar o ar, expirar.
Experimente outra forma de ser, ampliação e relaxamento. Apenas isso. Não é o nome que respira o corpo. Todos os seres respiram junto com você. Apenas inspire e expire de corpo inteiro, além do eu. A gente retorna. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Foi uma semana intensa, né? Prajna Paramita, quarto dia de Prajna Paramita e de Shamatha, né? Um pouquinho de Shamatha, mas bom, né? Como é que vocês estão se sentindo também? Quero ouvi-los, ouvi-las.
Deu um pouco de sono, Max. Acontece. Pra relaxar, né? Essa prática vocês vão poder sempre fazer ela como um indicador de qualidade, né? Eu, durante muito tempo, enfatizei muito a motivação para a gente poder limpar a percepção. Então, a prática ele chama, quanto mais você limpa a percepção de quem você é, do que você quer fazer da vida, do que você deseja, mais ela flui. Por quê? Porque você entende que pensamento é apenas pensamento. Então, é tudo uma questão de foco. Então, você coloca o foco na inspiração, você é a inspiração. Você coloca o foco na expiração, você é a expiração. O movimento de expandir, o movimento de relaxar. Você tira o foco disso, naturalmente a mente volta para o eu, onde os pensamentos voltam a surgir. Então, quando a gente foca, experimenta um estado de existência ou uma percepção sutil que não é mais pelo eu, não é mais pelo nome, mas sim pela uma energia autônoma que surge. Então isso é muito interessante, porque eu estou contando para o corpo, eu estou contando para a minha psique, para esse processo biopsíquico, que existe uma forma de ser que não é a partir do meu eu, não é a partir do dispositivo que eu internalizei sobre o que é a vida, mas é a vida em si mesma, mostrando para mim como é que tem que ser. Então a gente está focando na natureza, né, inerente, primordial, que respira, que cria. Então só isso é muita coisa. É maravilhoso que a gente possa fazer essa prática. Uma prática simples. A gente faz ela e ela é um passo para fazer a iluminação da sabedoria primordial. A gente já conversou bastante aqui. A Júlia falou que diminui bastante a ansiedade, que legal. Com certeza, porque o eu é o lugar da ansiedade. O eu é o lugar do controle. O eu é o lugar dos gostos e aversões. O sono é normal. Isso mesmo. Eu vou fazer mais vezes. Vocês entendem o princípio ativo que a gente está conversando sobre a prática? Então, eu vou pegar o arquivo que a Isla mandou gentilmente para a gente poder. Capítulo. Tô gostando muito de fazer essa coisa mais intensiva, sabe? Porque eu acho que a gente cresce mais, assim, essa coisa assim, do que uma vez por semana só. Não sei o que vocês estão sentindo. Matheus tá com dor na lombar. Eita, tem que fazer exercício. Tem que distensionar, ir pro chão, alongar, ficar lá alongando. Talvez vocês estejam fazendo muita força aí. Mas não sei como é que vocês estão. Quero um relatório, viu, Dudu? Como é que estão as coisas aí? Matheus e Dudu estão no Dharmata. Hum, então, ok. A gente vai agora share screen. Shows. Cadê?
Ops, só um minuto. Fazer o download. Hum, não tô conseguindo. Vocês estão aí ainda, estão, né? Estou tentando baixar aqui o capítulo 8. O Gmail tá com problema. Isla, tu tá com o arquivo aí? Compartilha o 8. Porque o meu Gmail travou aqui. Hum, agora foi. Aqui. Destravou agora. Tá lento isso. Estranho. Ah, já foi. São providência. Então vamos começar. Quem quer começar a ler? Eu posso tentar, João, mas já aviso, se vocês começarem a ouvir o latido imenso de cachorro, são os meus. A filosofia budista está assentada sobre 3 pontos fundamentais: o Buda, o ser liberto da prisão do Sansara, seus ensinamentos, o Dharma, e a comunidade dos que, seguindo o caminho budista, são capazes de auxiliar as outras pessoas por desenvolverem pureza e compaixão, a Sangha. Esses pilares, o Buda, o Dharma e a Sangha, são as 3 joias. Vocês Buda. entendam as 3 joias sempre numa perspectiva da natureza criativa da mente. Então, quando a gente fala o Buda é a natureza criativa da mente. Ele realiza isso. O Dharma é tudo que a natureza da mente cria. Só que nesse caso, o Dharma é a natureza da mente evidenciando a si própria. O Buda apontando como vê a natureza criativa sempre presente. Então, isso é o Dharma. Vocês não virem carolas e qualquer coisa assim de, ah, não, o Buda, oh, não, o Dharma, como se fossem coisas externas a vocês. Não pensem isso. Vocês usem sempre a perspectiva da compreensão natural desse processo. Então, a Sangha são todos os seres que manifestam a mente criativa. Então, é todos os seres sencientes. Eventualmente, alguns seres professam, eles dizem, né, que acreditam na natureza criativa. Então, isso é a Sangha mais próxima. Embora tudo seja o Dharma seja evidente em toda a natureza criativa, na sua vida, o Dharma está evidente. No que você tem que fazer, no que você está insistindo em fazer de outra forma. E na sua vida você já tem a Sangha. Você já tem os elementos que lhe ajudam a perceber a natureza criativa. Então, Buda, Dharma e Sangha, no sentido mais grosseiro, eles estão dentro da sala de meditação. No sentido mais profundo, eles estão onde você está, nesse momento. Ok? Então, por favor, pode seguir, Gil.
Buda. A primeira associação à palavra Buda é o príncipe Siddhartha Gautama. Renunciando à família, à sucessão real e à riqueza, Siddhartha transformou-se em um asceta da floresta e, por meio de intensas práticas de meditação, durante 6 anos, atingiu a liberação. Siddhartha é um Buda, mas não o único. Existem muitos. Os Budas são seres inteiramente iluminados que passaram por este planeta com a motivação de beneficiar todos os seres sencientes. Os Budas são dotados de uma compreensão total sobre a condição de sofrimento e do que se pode prestar como auxílio efetivo aos seres sencientes. A natureza de Buda está presente em todos os seres. É ela que dá sustentação à natureza condicionada de cada ser e que caracteriza a liberdade total de todo condicionamento e a possibilidade de compreensão sem obstruções. Pratica-se meditação não para adquirir a natureza de Buda, pois todos os seres já a têm, mas para vivenciar diretamente essa condição natural. Quando sentamos em meditação, não buscamos nada artificial. Não estamos construindo absolutamente nada. Na verdade, abandonamos o que foi montado sobre a natureza de Buda. Buscamos essa natureza pura que durante incontáveis vidas esteve coberta pelo karma e pelas construções mentais. A gente já falou sobre isso também. Quer dizer, por exemplo, essa prática simples, shamatha, ampliação e relaxamento, muito simples, mas extremamente saudável, extremamente curativa. Por quê? Porque ela traz você de volta à compreensão de que você é um ser de partilha, um ser em relação, que há dignidade natural em você, de que há uma forma de existir que não é demandando do mundo, não é demandando da experiência emocional dos outros. Então, isso é um exercício de liberação. Então, quando a gente vem falando bastante sobre a causalidade, a gente vem conversando bastante sobre a necessidade de saber quem eu quero ser, o que é que eu quero exercer, quais são os meus planos, quais são as minhas metas, qual é a minha vida, né, minha vida plena, qual é o meu exercício dessa vida plena, que energias de obstrução, que pensamentos, que sensações eu venho alimentando, a gente falou sobre isso. Quem eu quero ser aos 95 anos, a gente vem falando sobre isso. Tá tudo aí, né? Tudo, o mapa das crises, como é que foram as minhas grandes crises? Por que é que eu entrei em crise? Por que é que eventualmente eu entro em crise? Então, a compreensão de que você já é, a experiência de que você já é, associada à compreensão de que você já é a nossa bússola, é o nosso norte, é o nosso ponto. Preciso sempre retornar para essa condição. Natureza de Buda já presente, já está aqui, já está aqui, já está aqui, já está aqui. Preciso entender isso. Se eu não estou entendendo, o que é que eu preciso para entender isso? Esse exercício de dignidade natural. Pode seguir, Gi. Gil, o microfone está fechado. Voltei! Podemos associar a palavra Buda à prática da meditação silenciosa, sem objeto ou objetivo, e à estabilização meditativa. Essa é a primeira das 3 joias. Compreendendo que não há forma mais profunda e livre de operar a mente, geramos as causas que nos levam a tomar refúgio no Buda e na natureza de Buda. Ao tomar refúgio na natureza de Buda, abandonamos o refúgio na raiva, no ressentimento, na avidez, no medo
na energia fugaz e nas várias impermanências do samsara. Então Dharma. isso aí é muito profundo, né? Porque vocês vejam só. A gente tá o tempo todo falando sobre refúgio. A gente tá o tempo todo falando sobre a ideia de refúgio. O tempo todo. O tempo todo. Porque refúgio, o refúgio verdadeiro é na essência. O refúgio verdadeiro é no que há de mais profundo. O que há de mais profundo está evidente, mas eu não reconheço. A sensação de que seria algo fora daqui. Não é isso. Não é isso. O refúgio há uma natureza que não nasce e não morre. Ela está presente nos sonhos, ela está presente no pensamento, neste corpo. Este corpo não nasce, este corpo não morre. Ele vai seguir uma dança em fluxo. A consciência vai seguir o seu fluxo. Não há nada que se finde e não há nada que surja. Tudo está em transição. Então há em mim uma natureza criativa que dança com os fenômenos. Isso precisa ser uma experiência. Isso é um refúgio. Se você não tem, se a gente não treina esse refúgio, se a gente não deseja isso aos 95, ter a realização disso, a gente vai estar sempre buscando o eu. A gente já falou muito sobre isso. O eu, ele é transitório, no sentido de que ele não é ele não reconhece a transição sendo presente, ele se acha verdadeiro. Ele se acha hábil. Cada um de nós se acha hábil em algo, nem que seja em discordar. Mas a questão é, isso não é uma boa base. Eu não preciso de algo que me traga frustração. Eu preciso de uma verdade agora e aos 95 que me traga sabedoria, me traga contentamento, me traga abertura. Então eu preciso saber onde eu quero que seja o meu refúgio, onde eu quero que seja a base da minha vida. Não adianta eu dizer refúgio no Lama, refúgio no Buda, refúgio na Sangha. Isso não é uma experiência. Eu preciso que isso seja uma experiência. Eu preciso sentir que refúgio na natureza criativa da mente, sempre presente. Refúgio nesse movimento. Que eu experiencie isso. Que eu experiencie esse movimento. Vocês não se iludam quanto a isso. Não adianta a gente ler 1000 coisas, fazer 1000 coisas. Se isso não for uma experiência. A gente precisa entender que o retiro, ele já começou. O retiro de cada um de vocês, de cada um de nós, já começou. O retiro já está aqui agora. Os templos estão disponíveis. A gente só tem isso. É importante saber o que você quer fazer de cada minuto, de cada segundo desse tempo. Senão você vai estar de alguma forma ou de outra deixando a mente aleatória. E quando ela está aleatória, ela se acomoda em alguma experiência que mais dia, menos dia traz sofrimento. Então é bom a gente entender qual é o nosso refúgio, qual é a nossa base. Por favor, quem quer continuar? Luiz Felipe, Pode ser. por favor. Ei, mas rapidinho, o nome desse Buda é Sakyamuni mesmo? Siddhartha Sakyamuni. Mas não tem O esse Buda nome histórico. Siddhartha aqui. Pois tá. Ele é o Buda histórico. É que eu vi então as palavras com K que não lia o K. Mas esse pode ler. Sim. Ah, vai. Dharma. Dharma são os ensinamentos oferecidos pelo Buda Sakyamuni. O Buda falou do Dharma a seus discípulos. Todos os Budas sempre falaram e se comportaram ensinando o Dharma. Tudo neles é Dharma. Tomar refúgio no Dharma é confiar nos ensinamentos dados por todos os Budas e praticá-los. É honrar as palavras dos mestres e tomá-las como fonte de inspiração para o próprio comportamento e para a compreensão do mundo samsárico.
Olhando a natureza das aparências com os olhos descondicionados, percebemos que essa natureza não é independente de nossos olhos. O mundo externo espelha o mundo interno e é inseparável dele. Diferentes pessoas, por manifestarem conteúdos kármicos diversos, veem diferentes realidades externas nas mesmas experiências sensoriais. Os olhos descondicionados também veem que a natureza dos fenômenos ditos externos, além de inseparável do mundo interno do observador, é impermanente. Tudo o que tem surgimento tem meio e fim. Só um minuto, Luiz. Vocês vejam mais uma vez, vou enfatizar isso. Nosso respeito ao Dharma, porque ele evidencia a natureza criativa da mente. O que evidencia a natureza criativa da mente merece o nosso respeito, porque todos os nossos sofrimentos estão ligados a fixações da própria mente. Então, se eu tenho algo que me mostra, que aponta que a mente ela não existe em si mesma, que o eu é uma construção, eu deveria reverenciar isso. Mas isso não é no sentido grosseiro de Dharma, como se isso fosse algo isolado, algo específico. Não adianta você abordar o Dharma com a mente de um papagaio que repete as coisas, mas não entende. É preciso que você tenha a realização daquilo. É preciso que você entenda que uma frase do Dharma é suficiente para uma semana, um mês, um ano de meditação. Então, experiencie, respire o que está sendo dito. Respire, faça um cultivo, uma boa cama e durma, adormeça ali e acorde ali. Com aquela pequena frase, com aquela pequena compreensão. O nosso mundo é tão acelerado que a gente não consegue mais saber o que é cultivar a semente, o que é cuidar da semente. A gente precisa saber, pegou essa semente, eu vou cultivá-la. E vou deixá-la florescer. Quando ela floresce, eu sinto surgir algo novo. Então isso é o Dharma. A minha mente se evidencia, a natureza da mente fica mais clara. Então esse é o nosso cultivo. Então assim, a gente começa a entender o valor dos ensinamentos nesse sentido. Tem ensinamentos que são do Dharma, mas não tem o Buda na capa. Mas eles mostram para você quem você é. Então é importante você ser capaz de... Às vezes uma poesia pode ser o Dharma. Pode mostrar para você, putz, isso aqui mexeu comigo. A gente vai precisar sempre saber de que o ponto todo é saber cultivar para reconhecer o Dharma a todo momento. A todo segundo o Dharma está presente. A natureza da mente, ela evidencia a si própria. O tempo inteiro. Pode seguir. Tá, meu áudio tá aí? Tá, vai. As qualidades de impermanência e inseparatividade dos fenômenos caracterizam a compreensão do Dharma, a compreensão do Sansara a partir de olhos que não participam dos jogos sansáricos. Devido à inseparatividade e à impermanência, disse que os fenômenos e coisas têm o vazio como sua natureza própria. Esse é o significado da palavra vazio no budismo. O Dharma reconhece o vazio como a natureza última de todas as coisas. Por se reconhecer também a experiência mental de liberdade não discriminativa, não separativa, a vivência da pura natureza de Buda, disse que o vazio é a verdadeira natureza da mente. Tudo é vazio, nada realmente existe como percebemos. A observação descondicionada da natureza dos fenômenos permite compreender também que há um aspecto particular que faz surgir aos olhos a natureza separativa dos objetos. E esse fator pertence à própria natureza fundamental da mente. Ele manifesta-se como a inseparatividade de objeto e observador, mente e fenômeno.
a noção mais sutil de holismo ou da unidade de todas as coisas. Assim, disse que o Dharma reconhece a natureza da luminosidade de todos os fenômenos e da mente. Tudo é luminoso, tudo é liberação. O reconhecimento do vazio e da luminosidade em todos os objetos e na mente, e o reconhecimento da inseparatividade da natureza de Buda e suas manifestações são a visão mais sutil do Dharma, da inseparatividade, de luminosidade e vazio. Quando a mente observa que aos olhos do Sansara é chamado de mundo externo, está observando o Nirvana. Sansara e Nirvana não impedem a existência um do outro, se sobrepõem. Então veja só, Luiz, só um minuto. Certo. O ponto alto dessa prática, o ponto alto do caminho, é quando a gente percebe que o observador, a figura que percebe os fenômenos, ele é, em si mesmo, vacuidade. Quando a gente entende que os fenômenos eles não existem em si mesmos. Quando a gente entende que os fenômenos eles surgem como uma teia criativa, com possibilidades de relações, a gente também entende a fonte como a possibilidade de relação, a possibilidade de surgimento, abertura e criatividade, a luminosidade mãe, uma claridade em mim que manifesta criando as coisas. Não há um mundo no sentido grosseiro. Eu sempre estou falando de um mundo sutil. Então, quando eu percebo que é indissociável o mundo externo do mundo interno, quando eu realmente sinto isso e percebo isso, a sensação de êxtase, que vocês vão ver em várias sadhanas, né? Vários textos, a sensação de êxtase, repousar aí nessa compreensão, é o que se diz na iluminação da sabedoria primordial. Uma vez que todos os fenômenos com características foram ultrapassados, o glorioso Eruca será manifestado. Você entende que não há nada que impeça a sua mente criativa. Tudo faz parte dela. Então repouse aí nesse lugar. Isso é um bom desejo aos 95 anos. Não tem obstrução certa. Não tem crise certa. Não é uma boa pauta para a agenda. Recitar a iluminação da sabedoria primordial uma vez por dia. Recitar os 6 selos uma vez por dia. Não é uma boa pauta. Quer dizer, evidencie como no espelho quem você é. Se coloque o espelho e veja se você não é apenas a fonte criativa e sempre se referencializando ao mundo como essa mesma fonte criativa em relação. Então isso é o refúgio. O Dharma aponta esse lugar. Todo o Dharma do Buda aponta esse lugar. De todos os Budas, ele aponta esse lugar. Pode seguir, Luiz. Essa compreensão gera as causas para a tomada de refúgio no Dharma, o conhecimento não condicionado. Em lugar de tomar-se como referência os conhecimentos gerados sob a influência de referenciais particulares, interesses e perturbações de vários tipos, como ignorância, raiva, desejo, inveja, orgulho, medo, cobiça, sensualidade, etc. No budismo, ignorância, avidya em sânscrito, significa a incompreensão de que a separatividade é artificialmente construída. Significa dualidade, separatividade, discriminação errônea. É a primeira dos 12 elos da cadeia da originação interdependente, que termina na velhice e morte. A gente já falou sobre isso. Enquanto eu não percebo que eu sou fonte e o mundo é a extensão dessa fonte, eu estou buscando um referencial específico de busca externa sobre a realidade, de acomodamento sobre a realidade a partir de uma das marcas mentais. Eu estou tomando algo que é construído como se fosse definitivo. Uma experiência emocional construída como se fosse definitiva. Isso é um trauma. Isso não é a vida. Eu preciso ser capaz de encontrar a fonte o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso pode ser uma tarefa de uma vida toda. Mas é importante a gente fazer isso.
Pode seguir, Luiz. O Dharma é a compreensão pura, não condicionada, que brota da mente não obstruída, da mente que, como a mente do Buda, Sakyamuni, opera de forma livre e luminosa, onde o Dharma flui de modo natural e sem esforço. Essa é a segunda das 3 joias do budismo. Praticando a estabilização meditativa, temos serenidade para focar as perturbações em seu surgimento no dia a dia e compreendê-la em profundidade, a prática do Dharma. Compreendendo em profundidade a natureza real de todas as coisas, geramos o distanciamento necessário para uma melhor prática de estabilização meditativa, o Buda. Logo, praticando o Buda, melhoramos a prática do Dharma, e praticando o Dharma, melhoramos a prática do Buda. Olhando o Buda em profundidade, o que vamos encontrar? Seus gostos particulares, tendências e preferências? Um Buda está livre disso. Vamos encontrar seu corpo verdadeiro, o Dharmakaya, o corpo do Dharma. Não há diferença entre os Budas e o Dharma. A aparência e manifestação do Buda é o Dharma, e a manifestação do Dharma é o Buda. Perfeito. Então, assim, o que é meditação? Um exercício de reconhecimento. Um exercício de familiarização com quem você é. Só isso. Várias formas de fazer esse exercício. Mas nenhuma delas o Buda está longe de você. O Buda é você. Sempre. Sempre. Sangha. Quem quer ler? Posso ler, João? Por favor, Ellen. Sangha é a comunidade dos seres iluminados e dos bons amigos, os bodhisattvas, e manifesta-se trazendo benefícios a todos os seres, aliviando suas dores e os conduzindo ao verdadeiro caminho de liberação, enquanto aponta a correta compreensão da realidade. Os 1000 braços do Buda da Compaixão, Avalokitesvara, em sânscrito Cherezi, em tibetano Kuan Yin, em chinês, representam as infinitas formas de auxílio constantemente empregadas pelos Budas para amparar a todos os seres. A Sangha é o corpo do Buda da Compaixão. Quando a Sangha é reconhecida como o corpo do Buda, o Dharma começa a ser praticado e a visão vai se tornando mais abrangente. A prática da estabilização meditativa melhora a prática da compreensão. Melhorando a compreensão, vê-se com clareza a criação do karma e das perturbações pelas atitudes corriqueiras do dia a dia. A atenção no cotidiano, associada à compreensão, faz com que se evitem as atitudes que podem gerar perturbação para si e para os outros. Essa mudança de comportamento não vem por repressão, mas por compreensão, caracterizando a prática da terceira joia, a moralidade. Evitar o que tem o potencial de criar perturbação para si e para os outros. Como saber o que tem um potencial perturbador? Basta observar o que invade a mente durante a prática de meditação. A invasão é o karma gerado pelas experiências anteriores e dá a exata medida dos venenos com que focamos o cotidiano. Com a prática constante das 3 joias, Buda, estabilização meditativa, Dharma, compreensão da natureza profunda da realidade e Sangha, moralidade, percebe-se que a moralidade auxilia a estabilização. Esta, por sua vez, auxilia a compreensão da natureza profunda da realidade de cada evento, ser ou objeto. Consequentemente, a compreensão dá base a um correto posicionamento mental, a moralidade. Assim, as 3 joias reforçam-se mutuamente na prática. Esse é um ponto, tá? O que é a Sangha, na verdade? A Sangha é apenas a manifestação da natureza criativa de forma corporificada. Aquelas pessoas, todas elas, estão comprometidas, pelo menos de fala, a seguir o conhecimento da natureza criativa da mente. Elas são perfeitas? Claro que não. Mas têm diversas dificuldades. Elas só acreditam em algo que vai trazer uma paz definitiva.
Mas assim, a Sangha, ela é a própria diversidade dos fenômenos. Ela evidencia para a gente a diversidade dos fenômenos. A Sangha não busca na Sangha um estereótipo. Não é isso. Se vocês imaginarem que há ursinhos carinhosos na Sangha, vocês só vão encontrar o Chuck. Vocês nem se preocupem com isso. A Sangha, ela tem um papel de trazer a diversidade das possibilidades, as diversidades de acontecimentos, sejam dos mais variados possíveis. Qual é o ponto todo da gente? Ser capaz de reconhecer isso e colocar tudo na fogueira do Buda. Tudo como manifestação criativa da minha própria mente, como desejo. Várias vezes aconteceu no SEB, né? A pessoa aparece, a pessoa é interessante, aí o outro já vai passando a mão no rosto da pessoa. Em vez de deixar aí, não, talvez eu queira você. Então aí você, tudo bem. Não tem nenhum problema querer, né? Não tem nenhum problema querer. O problema só é quando você acha que aquilo é o ponto. O ponto é você querer com aquela pessoa trazer benefício aos seres. Esse é o ponto. Ajudar o outro ser a reconhecer quem ele é. Outras vezes na saga acontece uma pessoa não gosta da outra, brigou com a outra. Aí ela sai da saga. Tipo, qual é? Não entendeu nada. Não é assim. A Sangha evidencia a natureza criativa da própria mente. Se você não gosta do outro, você pode se trabalhar um pouco. Você pode rever um pouco o seu processo. Então, o exercício da natureza criativa se dá na Sangha. Por isso que a Sangha é guru. A Sangha é guru porque ela evidencia a sua própria mente. Sempre. O Lama é guru, o Lama é diverso. Nesse mesmo sentido. Ele manifesta a diversidade das aparências. É nesse sentido que a gente entende a moralidade também como o reconhecimento da natureza criativa. Isso é um voto, é uma moralidade. Eu não vou abandonar esse voto. Eu não vou reificar a pessoa no que ela apresenta. Eu vou sempre buscar ela como manifestação da natureza criativa. Me relacionar com ela dessa forma. Pode seguir. Com o tempo, a noção de Sangha amplia-se, passando a incluir pessoas de bom coração e amistosas que, apesar de não serem bodhisattvas ou budas, produzem benefícios para os outros. Mais adiante, percebe-se que as pessoas neutras também podem prestar inestimável auxílio, e elas são integradas à Sangha. A continuação do processo leva à estabilização das emoções, da motivação e da energia, o que dá serenidade para olhar as pessoas hostis com isenção, entendê-las, aprender com suas atitudes, compreender o que querem, auxiliá-las e ser auxiliado por elas. Sua Santidade, 14º Dalai Lama, costuma dizer que o inimigo é de grande valia, pois é implacável em mostrar os defeitos e fraquezas que procuramos esconder. Quando se atinge a isenção, as pessoas hostis também são incluídas na Sangha. Nesse enfoque mais amplo, a Sangha passa a abarcar toda a humanidade. Isso ocorre em consequência da atitude mental de liberdade e estabilidade então praticada. Além dos humanos, também os seres dos vários reinos do Sansara, com ou sem corpo físico, os animais, as plantas e os minerais, podem ser incluídos entre os seres amistosos, neutros e hostis. Pode-se aprender muito com todos eles constantemente. A Sangha, portanto, pode ser vista como a comunidade de todos os seres, animados ou não, que compõem a grande unidade inteiramente abrangente, Dharma Dhato. Então, isso é muito importante, assim, sabe? A gente guardar isso na mente. Você sempre está em relação com outros Budas. Sempre. Na sua casa, milhares de Budas habitam.
Budas visíveis e Budas invisíveis. Sim, muito importante entender isso. Você sempre está em relação. Animais, plantas, pedras, tem a natureza criativa. Estão lá. Então se relacione com isso, sempre mandando energias positivas, sempre mandando amor e compaixão o tempo inteiro. Sempre abrindo o coração o tempo inteiro. Nunca ache que a sua casa é algum lugar do reino dos humanos, onde alguma coisa acontece. Não, tudo ali é a casa do Buda, é o palácio do Buda, é o palácio de Guru Rinpoche, é o palácio de Aryatara. Então se relacione com isso dessa forma. Porque se você se relaciona com raiva, preguiça, carência, medo, qualquer coisa assim, aquilo responde para você da mesma medida. A casa está respirando, os seres estão respirando. Então, quando você projeta uma energia específica, eles vão reagir da forma correspondente. É muito importante entender que a Sangha está viva como toda a realidade, respirando junto com você. Pode seguir. Qual é a prática essencial correspondente à Sangha? A moralidade. Qual é a essência da moralidade? A estabilidade da visão liberta. Qual a face externa da moralidade? A compaixão e o respeito por todos os seres, animados ou inanimados, vivos ou mortos, em qualquer dos reinos. Cada um deles é o nosso pai, irmão, protetor e mestre. Cada um deles tem uma intensa ligação kármica conosco. Não vemos isso devido a nossas obstruções, que interpõem sentidos convencionais a todas as experiências. É isso. A visão do eu, a visão pessoalizada, ela não permite ver o mundo mágico, criativo, né? Só aqui na nossa visão, na nossa questão. A gente não vê a possibilidade real. Não vê. Então, eu preciso entender a natureza criativa, estar sempre presente, estou sempre criando, os seres também estão criando junto comigo. É importante entender isso. Há um processo criativo sempre presente, comigo e fora de mim. Então, que eu estabeleça boas relações, que eu deseje que todos os seres se iluminem. Isso é um bom voto, isso é um bom desejo. Vamos para o chat. Cris, a concentração é chama-ta. Isso. Acho que o Lucas tinha falado. Eu fico em dúvida sobre o que acontece na natureza primordial. O que isso quer viver além da... Como é que existe? A gente não pode entender. Sim, na verdade não é que as coisas não existem, não fazem sentido, é que tudo pode existir, tudo pode fazer sentido. Porque a natureza criativa, ela está manifestando a diversidade dos fenômenos. Só que o que a gente faz, a gente se agarra aos fenômenos, achando que eles são o ponto. E a experiência é o ponto. A experiência com alguma relação, algum objeto, ou algum trauma. A gente acha que esse é o ponto da vida. Mas, na verdade, a vida não é isso. A vida é a liberdade criativa que cria esse processo. Está por trás, né? Está subjacente a tudo isso. Mas a gente não foi treinado a reconhecer essa potência. A gente foi treinado a se agarrar a questões transitórias, a perspectivas transitórias, e não a natureza da transição. Tá. A Isla tá lembrando aqui que a gente tem hora, mas alguém tem alguma dúvida? Deu para entender, Lucas? Você tá me ouvindo? Como? Você tá conseguindo escutar o que eu estou falando? Tô. Ah, tá. Então, a minha dúvida, às vezes, com relação à coisa da iluminação por si, ela não faz muito sentido para mim, às vezes. Eu não sei se ela tem que fazer sentido ou não, entendeu?
Às vezes eu fico pensando, ao atingir uma condição dessa, o que a gente é, o que a gente faz, e meio que dá um medo diante disso, sabe? Eu não sei explicar direito isso, mas é uma sensação bem estranha, assim. Eu não escutei essa última parte. É uma sensação estranha, sabe? É como se eu não fosse ter matéria ou substância para eu agir nas coisas, entendeu? Como se eu fosse perder a minha forma, alguma coisa do tipo, assim, mas isso é uma ideia que eu estou fazendo da coisa em si, entendeu? Aham. É a coisa em É, si. aham. Aí eu fico meio confuso, e aí eu me apego às qualidades que isso pode gerar, entendeu? Eu me apego Uhum, uhum, às qualidades, às sabedorias, que é um campo que eu consigo entender. E essa uhum. parte da iluminação me confunde muito, assim. É uma parte que eu fico muito. Eu tendo a me afastar dela. Assim. Uhum. Era sobre isso que eu estava falando quando eu comentei aí. Né? Que às vezes me vem essa dúvida. Quando a gente atinge um estado desse, o que a gente se torna, o que a gente é, entendeu? Tu não se preocupa, tu vai ter esse corpinho. Oi? Como que é? Vai manter o corpo. É assim, na verdade, o que se chama iluminação é a compreensão experienciada da natureza criativa de quem se é, do que tu é, e do mundo criativo como o espaço sempre presente onde tu habita. Isso é iluminação. Se tu entender isso, tu tem tudo. Porque todos os teus sofrimentos, todas as tuas angústias, vêm de tu fixar coisas na tua mente como se aquilo fosse a verdade. Eventualmente é uma coisa chamada Lucas. Então, tu olha para a iluminação com essa perspectiva. É a compreensão da minha natureza sempre presente, natureza criativa e luminosa sempre presente. Só isso. O resto tu não te preocupa, porque ela não vai te tirar nada que não tem que ser tirado. O teu corpo ele já vai ele mesmo iniciar um processo de degenerescência ele próprio, né? Então nem se preocupa com isso. Agora, ao mesmo tempo, tu pensa, é fundamental entender a mente. É fundamental entender quem tu é. Porque tu só vai ter a mente. Tudo vai, mas tua mente não vai envelhecer. Ela segue criando. Se a mente está fixa ao corpo, ela vai ter a experiência de limitação. Se ela entende o refúgio na própria natureza criativa, ela vai ter a experiência de infinitude. Então, isso é o ponto. Alguém mais quer falar? Ô, João, Oi. não, eu acho interessante porque dá para perceber que esse texto é tipo, vem de cabeças muito iluminadas, sabe? Aí você lembra É. daquele lá que é às vezes mega desequilibrado e talvez você chegar com a ideia dessa não seja tão envolvente. Você tem que chegar com a ideia dessa, claro que vai ter seu efeito, principalmente se você estiver servindo de exemplo, mas você também tem que ter uma percepção muito boa para saber que didática, que ferramentas também oferecer para aquelas pessoas se desenvolverem, sabe? Porque a ideia em si vai ser só Claro. um petelecozinho. Então tem que ter ferramentas É isso, mas demais, demais, demais. o ponto todo também, Luiz, é tipo entender que isso é uma experiência. Antes de querer falar para os outros. Esse ponto é bem interessante, sabe? Você precisa experimentar, você precisa ter um programa de prática, você precisa realizar isso. Para que a gente possa realmente fazer com que isso aconteça, né? Então tu vai ver, às vezes as pessoas elas vão estar numa paisagem e aí tu vai poder se conectar com elas, outras vezes não. Porque tu ainda não praticou o suficiente. Essa é uma questão que eu tenho, por exemplo. Eu tenho essa. Você tá, Então, assim, você tá querendo tipo, que chegue a certo ponto para poder fazer alguma coisa? não, eu tenho que acumular prática, eu tenho que praticar mais. Então, assim,
o ponto todo da gente é entender que o que a gente quer para os outros passa pela nossa experiência, passa pelo que a gente está oferecendo. Então, assim, esse é um texto profundo, né? Sim. Ele faz perguntas profundas para a gente. Só que a gente ainda teima em não dar a resposta. A gente ainda tem muitas coisas para fazer. A gente tem muitas coisas para fazer. Então, João, assim, a eu gente acho que precisa, cada um de nós, ter um processo, lembrar dos 95 anos, sabe? A gente precisa ter um pouquinho de clareza sobre isso. Não é nem ansiedade. Tô nem falando para, eita, eu fiquei ansioso porque eu vou ter 95 anos. 95 anos, se tu tiver sorte, todo mundo vai ter. Agora, quem é você aos 95? Quais são as qualidades que vão ser evidenciadas na sua vida? Então, se qualquer um de vocês, que eu imagino que esse é o caso, desejam trazer benefício aos seres, a gente precisa se dedicar a uma prática de realização. Essa é uma grande questão para a gente. É uma grande questão. Para mim, para todos nós. Quais são os meus temas? Quais são os temas que eu quero trazer para minha vida? O tempo que resta. Isso é uma boa coisa. Então, e aí com isso, a gente vai saber ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas. E a gente vai poder ajudar as pessoas que estão em um nível específico e que estão em outro nível específico. E a gente vai poder entender o nosso processo, né? Mas eu preciso de um caminho de dentro. Eu preciso. Algumas pessoas, elas entram na prática também de forma automática, fazendo as coisas de forma automática. Elas não olham para questões delas que estão precisando ser vistas. Elas não dão esse espaço. É preciso se dar o espaço. Não é um protocolo, é uma experiência. Experiência. Preciso dessa experiência. E isso é muito doido, porque ao mesmo tempo a vida vai trazer coisas próprias dela, né? Então vai fazer a gente dar um passo para trás, mas aí você conserva a verdade. Você conserva aquilo. Então você dá 2 passos para trás. Você diz, eu sei onde é o caminho. Eu vou ligar para Luiz, minha alimentação não tá boa. Coisa assim, né? Você volta, isso é refúgio. É isso, eu preciso ir por aqui. Eu precisei ir ali, mas eu vou por aqui também. Esse é um caminho. Eu preciso de autocuidado, eu preciso de autocompaixão, eu preciso de relaxamento na minha vida. Eu preciso de oferecimento, eu preciso de alegria, contentamento. Isso tudo a gente vai percebendo, sabe? Esse movimento. Ô, João, Oi? esse roteiro que a gente faz de começar trabalhando as emoções, isso foi passado pelo Lama, né? Isso é a própria motivação. É o quadro 1 do roteiro de 21 itens. De 21 itens, né? É. Tava pensando assim, né? É, quer ver? Mas não precisa entrar por aí, necessariamente. O Lama às vezes introduz de outras formas também. Sim, mas vamos supor que muitas pessoas desejem só o ponto último, assim, a iluminação. Não quer fazer essa etapa básica de reconhecer as emoções, essas coisas assim, digamos, mais humanas, da nossa natureza humana, assim, do nosso corpo. Aham. Aí, às vezes, Elas se iluminam igual. é igual, Igual. Porque se é o ponto último, eu estou falando do ponto último, se a pessoa foca nisso e se realiza nisso, ela vai ter a realização. mas com isso ela consegue ajudar as outras pessoas nas emoções que elas manifestam, Consegue, consegue. consegue. Porque se ela acessa a natureza da mente, ela tem tudo. Ela tem tudo. Ela tem tudo.
Só que o ponto todo é que, para a grande maioria de nós, a gente precisa de um passo a passo para entender a natureza da mente. Uhum. Então a gente vai fazer prática da motivação. Entendi. Mas as outras pessoas, elas existem vários dharmas, né? Existem várias formas. Aham. Por exemplo, quando eu comecei a falar da iluminação sabedoria primordial para vocês, alguns de vocês conseguiram entender aquilo. Então, outros pelo menos tiveram assim, eu acho que eu estou entendendo. Aquilo é um caminho paralelo ao caminho da motivação. Uhum. A gente vai fazer as duas coisas. O Lama é porque isso. a gente O Lama, ele traz o Dharma no seu sentido dos meios hábeis, que é das curas, da geração de mérito, da geração de qualidades. E ele não consegue, né? Ele sempre aponta o caminho da sabedoria. Sempre. É tipo, quem você é? Quem você é de verdade? Então, esse caminho ele é feito junto, né? São duas qualidades que a gente vai somar. Os meios hábeis e a sabedoria. É que, na verdade, João, vai depender muito do que a gente já tem dentro, né? Porque eu acho que a gente não tem que olhar só para essa É, vida, né? A gente tem que ver o que a gente já traz, né? Vai depender muito do que é, já está aqui instalado, né? Do que já foi feito download anteriormente, né? Do isso. ponto em que a gente está. Eu ainda não vi isso, sabe? Eu não vi uma pessoa assim. Mas a gente não pode dizer que ela não vai haver. Uma pessoa que se realize rapidamente com um ensinamento simples. Eu demorei 12 anos para entender, 11 anos, 10 anos para entender. Então, mas eu sou taurino, né? Taurino devagar. Mas eu ainda não conheci essa pessoa que tem essa realização dessa forma, a não ser o próprio Lama. Embora ele mesmo tenha feito muita meditação. Muita meditação. Então é isso, assim. E eu, O como próprio Buda, João, o é o próprio próprio Buda, ele Buda, levou né? 6 anos, né? É, 6 anos para poder, e com toda a bagagem que ele tinha de vidas anteriores e vivências, ele levou 6 anos prática meditativa, né? Foi a seta, passou por todo aquele processo para chegar ao ponto último. é isso mesmo. Quanto mais nós, né? Os meros comedores de arroz e feijão, não tem É, como. por isso que a ideia de método é muito boa, né? Você não precisa acumular um método. O João acabou de falar aqui no Zoom. Eu preciso acumular um método. Eu preciso de um método acumulado para eu experienciar essas coisas. Vocês vão ver a melhor ajuda que vocês podem fazer para as pessoas é quando a mente de vocês está tranquila. A melhor coisa. Pode ajudar ela a raciocinar ali, a pegar na mão dela e dizer, epa, vamos por aqui. Vamos junto. Tem alguma coisa aqui. Tá. A Isla pediu pra gente fechar. Ela pediu pra eu não dizer que ela disse isso, mas eu já disse. Então, vamos fazer a dedicação. Dedicação curta, porque o negócio foi sério. Só obedeço. Nesse exato momento, posso nem mesmo os nomes de doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas nas nações da terra, mas possam sim, sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescerem e possa sua própria bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e os pelos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções, que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam. Ken lo cho sun rin lo che zan ni sa sun cha pa pel dro ju cho sun na wa da mi drao du ele show.
Espero que vocês tenham aproveitado. Bastante. Valeu, João. Tá, João? Dudu e Matheus, eu quero o relatório aí do Dharmata, viu? Tá bom. Saber como é que estão as coisas. Nada está sob controle. Mas, sei. Tá vendo? Eita, Matheus também tá lá, é? É. Matheus onde? Matheus Vegan. Ei, querido. Tudo bom. Tá uma trufe boa aí, né? Tu tá vindo no sábado? Eu não. Não? Sábado outro? Sim, o do Lama. Eu acho que eu vou tentar ir na quinta, mas eu não sei.